Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel, estou dando aula aqui para vocês na matéria de matemática na educação fundamental, no ensino fundamental, perdão. E nas últimas atividades, nas últimas aulas, eu estava trabalhando sobre os obstáculos epistemológicos ao se ensinar números inteiros. Porém, eu vou cogitar uma situação aqui com vocês, que é uma situação muito comum dos alunos não conseguirem entender as operações de adição e subtração. E nessa situação, a gente vai tentar entender o porquê disso. Então vamos ter que voltar muito. O que eu vou tratar aqui é do ensino fundamental 1, mas também pode se aplicar ao sexto ano. Então não é algo que você nunca vai usar em sala, muito pelo contrário. E até em algumas situações em que os obstáculos estão muito agravados, você também terá a oportunidade, a necessidade de utilizar no sétimo ano. Porque essa fase do sétimo ano, em que se estuda números inteiros, eu tinha falado na outra aula, que é uma fase em que muitos obstáculos epistemológicos vêm à tona. Então, muitas coisas que os alunos tinham dificuldade, junta tudo no sétimo ano. O sexto ano é uma oportunidade do aluno, do professor tentar passar, tirar esses obstáculos de vez, mas no sétimo ano, se o seu trabalho por algum motivo não foi realizado com sucesso no sexto, no sétimo ano vem à tona. Então vamos parar de delongas. Alguns materiais que podem ser utilizados aí para ajudar a turma que está com dificuldade. Bom, um deles é material dourado. É claro que geralmente, como eu falei para vocês, ele é um material de uso quase que exclusivo do Fundamental 1. Dificilmente você vai ver no Fundamental 2, mas é interessante, pessoal. É interessante você utilizarem ele. E ele tem um problema, ele tem uma limitação. Qual que é a limitação principal do material dourado? O material dourado, ele independe da ordem. Ele não trabalha o valor posicional do número. Então, ele trabalha a questão de quantidades. Você tem, por exemplo, uma centena é um quadradinho, né, de 10 por 10. Uma dezena geralmente é uma pilha aqui, né? Perdão, uma coluna de 10 unidades. Mas se você trocar a ordem, se você colocar esses 10 que estão aqui, essas 10 unidades, na casa das centenas, a gente sabe que 10 centenas vale 1000. Mas ele trabalha somente valor absoluto, valor unitário. Então, neste caso, o, o material dourado ele é limitado. Como que você faz para tirar essa limitação? Você utiliza um quadro, o valor de lugar. E aí você começa a trabalhar que uma dezena são 10 unidades. Então por isso que ele vai ficar aqui, ó, 10 unidades vão ficar aqui nas dezenas. Uma centena que são 100 vai ficar aqui. E aí, ó, você começa a trabalhar também a questão de unidade de milhar, enfim. Mas é legal vocês trabalharem esses conceitos de dezena, unidade, centena, principalmente no sexto ano. Mas vamos lá, vamos cogitar que o aluno já passou do sexto. Antes tem o ábaco, e eu gosto muito de trabalhar com o ábaco no sexto ano para trabalhar a questão de classes e ordens. E eu acho que um aluno que entende bem esse conceito de classes e ordens, que é o sistema decimal nosso, ele vai entender com maior facilidade o algoritmo da adição e da subtração. Então, foco nisso aí. Eu tenho um vídeo que eu vou postar ainda hoje, vou mandar o link para vocês depois. Vai ficar no final do vídeo, nos vídeos sugeridos. Um vídeo em que eu trabalho o sistema de numeração nosso na tabelinha de ordens e classes. E nele eu faço uma operação de adição e aproveito e explico o porquê daquela casinha lá em cima. Você já se perguntou, gente, por que aquela casinha lá em cima? Ah, sobe um, sobe dois, né? Quando passa. Então, muitas vezes o aluno tem essa dificuldade, o professor também tem, e já gravou, sobe um, sobe dois, ou pega emprestado de um, pega emprestado um, agora fica valendo 17, sabe? Esse tipo de coisas
é um ciclo vicioso, porque o professor aprendeu assim quando era criança e ele está ensinando assim para o aluno, e o aluno cresce, vira professor e ensina, e sempre fica assim, ninguém sabe de onde saiu aquele número. É uma coisa de louco isso. Então, uma ideia é o Abaco para ensinar isso, mas em tempos de pandemia nós temos o Abaco virtual, que é um Abaco que eu achei aqui na internet. Se você clicar aqui no link, você vai abrir. Eu vou até colocar aqui para vocês o link do Abaco virtual. Só um momento, eu já mostro para vocês. Olha só. Então, esse é o Abaco virtual, tá? E aí, ó, eu consigo trabalhar, por exemplo, olha, o máximo é 9 casas em cada um deles, porque quando chegar no 10, olha, ele passou, ó, o número 10 é uma dezena, e aqui o zero, você pode trabalhar a função do zero, porque o zero tem duas funções, né? Ele representa o nada, quando não tem nada, ou ele também ele é para guardar o lugar, né, na ordem, vamos dizer assim. Então, ó, 1000. Então, ó, guardou o lugar aqui pro número, porque você pode trabalhar também a questão posicional. Então, você vai adicionando aqui, ó, vou colocar 10 dezenas. O que vai acontecer o que vai acontecer com o número quando eu colocar 10 dezenas? Opa, virou centena. Aí se eu colocar mais, ó, 190 é o número, você trabalha para lá. Você também consegue trabalhar a questão de tirar, por exemplo, ó, vamos deixar aqui no 9. E aí, ó, quando eu passar para o 10, ele vai subir uma aqui que vai subir uma para cá. Então, aquela questão. E aí você pode trabalhar também a questão do empréstimo, né? Que a gente trabalha muito em operação de subtração, enfim. O Abaco ele ajuda você a trabalhar o algoritmo tanto da adição quanto da subtração. Não é só da adição, não. É questão de você saber trabalhar com um e outro. Bom, vamos voltar ao nosso PowerPoint. Então, nós estamos aqui com o PowerPoint de novo. Esse é um caminho, tá? Um jogo bem legal para você trabalhar em sala de aula. Não precisa ser só com aula remota. Eu estou trabalhando esse livro que eu tenho, e aí eu vou aconselhar vocês a sempre quando forem montar uma aula ou estudar um assunto, trabalhe em cima do livro. Eu, por exemplo, tenho um monte de livro aqui. Acho que esses dias eu fui contar, acho que eu tinha uns quase 15 livros de educação matemática. Não quer dizer que eu fico lendo o tempo todo ou leio todos eles de forma constante, mas é somente para eu me embasar. Quando eu vou criar uma aula, de vez em quando, por falta de material, por falta de recurso, eu acabo pegando uma citação de algum artigo ou alguma dissertação ou tese, mas não é o meu ideal. Quando eu fui fazer a dissertação do mestrado, eu preferi comprar os livros que eu ia escrever para poder emitir a minha opinião em cima do concreto, ali, em cima do que o autor estava falando. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou pegar esse trecho de Moretti, de um livro que eu li, de 2015 dela, e eu vou interpretar ao meu modo o que a autora estava falando. E aí, se você pegar o que eu estava falando em cima dela, já é uma citação da citação. Já envolveu a minha opinião sobre o que a autora quis dizer. Então já não é mais a opinião da autora, é uma opinião do professor Daniel sobre a autora Moretti. Então, cuidado com isso, pessoal. Pegue sempre direto da fonte, tá? Então ela falava assim, ó, a criança não precisa estar alfabetizada na língua materna para pensar e resolver alguns problemas envolvendo matemática. Da mesma forma, ela não precisa saber escrever simbolicamente o número para lidar com situações de juntar, completar, tirar, etc. O que eu estou querendo dizer com isso? A linguagem matemática, segundo alguns historiadores, a escrita matemática surgiu até mesmo antes da escrita que nós conhecemos hoje como a escrita normal mesmo, né? Então, os números, a noção de contar já existia bem antes, seja por traços lá naquele osso de Congo, ou por simplesmente aquelas pedrinhas que os pastores utilizavam para contar o gado. Então, nessas situações,
Noção de juntar, completar, tirar, você não precisa saber necessariamente os números para ter essa noção. É isso que a autora quis dizer, segundo a minha interpretação. Bom, só para vocês terem uma ideia, os símbolos de mais e menos que a gente utiliza, eles surgiram há pouco tempo. Então imagina, os gregos, os egípcios, os romanos não utilizavam esse sinaizinho de mais e menos como a gente utiliza. Na verdade, esses sinais eles só surgiram por volta de 1489. Então, são sinais recentes. E se você for ver, até mesmo os sinais de multiplicação e divisão, vocês vão ver que eles surgiram muito depois. Olha só, o sinal de multiplicação, como x e ponto, né, que nós costumamos usar muito, só teriam sido criados no século XVI pelo matemático inglês William Oathhead, não sei falar direito aqui, já peço desculpas para vocês. E foi no século XVII, só quando Leibniz, lembra Leibniz que vocês estudam em cálculo, que decidiu adotá-lo como maior, de forma predominante, o ponto. E então é só a partir do século XVII que nós começamos a ver o ponto nas publicações matemáticas como sendo um símbolo de multiplicação. E o símbolo de divisão, aquele com dois pontinhos e um traço no meio, é um símbolo anglo-americano que só surgiu no século XVII também, tendo aparecido impresso pela primeira vez em 1659. Então, são símbolos que são novos em relação ao tempo que a matemática tem aí no mundo, eles são novos. Então é aquilo que eu estava falando na outra aula de números inteiros, que uma das grandes dificuldades é porque a própria sociedade demorou muito para se trabalhar com isso. Avançou-se muito em áreas como a geometria, mas em áreas como a aritmética, que para trabalhar esses sinais operatórios, a sociedade, o mundo demorou muito tempo. Então, observem aí que você tem que trabalhar isso com a criança. Então, ela não precisa necessariamente trabalhar com isso, ela precisa entender o conceito. Claro que isso é fundamental, mas vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Uma das ideias para entender o conceito é através de cálculo mental. E para isso, eu vou pausar aqui o vídeo, eu vou usar a minha mesa digitalizadora para vocês poderem entender melhor o que eu estou querendo dizer para vocês. Tá, então estamos aqui, gente, com a mesa digitalizadora e eu vou explicar para vocês como trabalhar o cálculo mental e como que as crianças trabalham. Eu sei que o que eu vou explicar agora para vocês vai parecer da mesma forma que aquelas pessoas analfabetas que não tiveram a oportunidade de estudar fazem os cálculos. E sim, essa é a mesma lógica, porque assim como elas não conhecem o algoritmo propriamente, não tiveram a instrução como as crianças têm, né? Elas conseguem fazer conta rápida. E não está errado, tá? Então é um outro meio de você adotar isso. Por exemplo, a primeira por partição, né? Então, ao invés de somar 7 mais 4, ela reparte esse número 4 aqui, ó. Ela está acostumada a fazer. Ela já sabe que o 7 mais 3 é 10. E aí soma 1. Então, não está errado. Ela repartiu o 4 em 3 mais 1. Porque ela sabe que 7 com 3 é 10. E aí ficou mais 1 também, que é o 11. A outra forma, e essa é mais trabalhada principalmente na escola, para se adotar o algoritmo, né? Seria a decomposição. Então, por exemplo, ao invés de somar 12 mais 23, e aí isso também falo lá no vídeo, você pode trabalhar o 12 como sendo 10 mais 2 e o 20 como sendo 20 mais 3. Então, você soma 10 com 20 é 30 e 2 com 3 é 5. Então, você somou 35. Tá? Você pode juntar esses dois e você junta também esses dois aqui. Bom, é uma ideia. Então, nós temos já a partição, perdão aqui. E nós temos aqui a decomposição. E a outra, que é muito usada principalmente por quem não é criança, como eu falei para vocês, é a compensação. Então, por exemplo, se eu tenho que somar 32 mais 9. Opa, peraí. Eu posso fazer, ao invés de somar mais 9, eu posso fazer 32 mais... Eu posso colocar 10 menos 1, que é mais fácil, né? Então, 32 mais 10 é 42, menos 1, 41. É muito mais fácil do que fazer 32 mais 9.
esse tipo de conta, esses tipos de contas, até um tempo atrás, eles não eram muito, você não via muito isso em nível didático, mas já começa a ver no sexto ano, quando você vai trabalhar problemas, eu vou inclusive trabalhar, né, nos próximos dias, vocês vão ver eu trabalhando, vão ver vídeos no canal relacionados a isso, porque eles perceberam que não está errado ensinar o cálculo mental. Nem sempre a criança no seu cotidiano vai ter lá uma folha de papel para fazer a conta. Então, não, é mais prático às vezes, tá? Claro que não deixando de ensinar o algoritmo da adição e o algoritmo da subtração. Para quem não está entendendo quando eu estou falando isso, o algoritmo da adição é quando você pega lá o número, por exemplo, 10 mais 23. Isso é um algoritmo. É um conjunto de passos, que é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, um sinalzinho de mais e vai fazendo a continha. Algoritmo da subtração, 32 menos 9, ó, é um algoritmo, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido aí, vamos continuar com o vídeo aí. Tá, agora nós vamos trabalhar a limitação em só se estudar o algoritmo. E essa limitação você já deve ter muito, vocês vão ver isso muito em sala de aula, quem vai ser professor e quem já é professor com certeza já viu. Os alunos perguntarem depois que você propôs o problema: ah, professor, é de mais ou é de menos? Aquilo quebra o professor, porque é sinal de que eles não entenderam. Eles sabem usar, às vezes o aluno ele sabe fazer certinho o algoritmo, não erra na conta quando você propõe aquele exercício mecânico, mas na hora de ele interpretar e saber se é uma continha de adição ou de subtração, ele trava. E isso eu nem estou falando ainda de multiplicação e divisão. Então a gente já parte do pressuposto de que eles já sabem o algoritmo. As dificuldades que eu estou propondo agora é, depois que você já ensinou o algoritmo, o aluno não tem noção do que ele vai fazer, tá? Então, algumas ideias. Sempre que o problema estiver propondo a ideia de juntar ou acrescentar, é uma adição. Você pode trabalhar isso com um aluno. E qual que é a diferença? Tem diferença de juntar para acrescentar, professor? Tem sim. E a principal diferença é que quando eu junto, eu estou juntando dois ou mais conjuntos de coisas que eu não tenho ainda a ideia de número, de quantidade que eu tenho ali. Então, por exemplo, eu quero juntar os alunos do sexto A e do sexto B. Eu vou ter que contar um por um do sexto A, um por um do sexto B, para depois sim juntar, né? Somar ali o número. E acrescentar não, acrescentar é algo, você vai somar algo, uma quantidade, é uma quantidade que você já tem ciência. Exemplo, eu tenho lá 5 figurinhas, eu vou somar, eu vou acrescentar 10 figurinhas. Então eu estou acrescentando algo, mas eu já sei qual é a primeira parcela. Então isso é importante para o aluno a saber fazer a conta. Subtração já envolve muito mais conceitos. O de retirar é o conceito que é o primeiro conceito que as pessoas aprendem, que dá até aquela ideia que é a ideia oposta de acrescentar, você está retirando ao invés de acrescentar. E a ideia de comparar e de completar. A ideia de comparar e de completar, eu até coloquei aí um vídeo, no vídeo uma imagem que eu peguei desse mesmo livro de Moretti, que quando eu estou comparando, o aluno já consegue fazer uma correspondência bionívoca. Ele consegue associar um conjunto, os elementos de um conjunto aos elementos do outro conjunto. Então, por exemplo, quantos livros Júlia tem a mais do que Lucas? Então, ele já consegue ver que Lucas tem determinada quantidade de livros e que Júlia tem 2 a mais. Então, essa ideia de comparar. E aí, você pode trabalhar a operação de subtração com eles. Pessoal, eu estou trabalhando, novamente eu falando para vocês. Parece algo que está muito distante de nós, professores de matemática, que está mais próximo dos pedagogos, mas não está. Muitas vezes você precisa ir lá, voltar na raiz do problema para promover o aluno, tá? Então, ele consegue comparar e perceber que tem 2 livros a mais. Isso em problemas pequenos, mas você já começa a trabalhar a questão de diferença. E também a ideia de completar, mas aí a ideia de completar é aquela ideia de quanto tem a mais, né? E aí
esse a mais para trabalhar problema de subtração é que muitas vezes limita os alunos, confunde muito. E aí os estudiosos agora, os especialistas nessa área, é, já estão promovendo, e isso já vem com frutos nos livros didáticos. Se você pegar um livro didático do sexto ano atualizado, hoje, 2021, vocês vão perceber que já tem essa diferença, que o mesmo problema ele pode ser interpretado e realizado de diversas formas diferentes. Não que tenha soluções diferentes, não é isso. Mas o caminho a ser seguido pode ser vários. Então, exemplo. Enunciado. Marcos tinha 6 bolinhas de gude e ganhou duas de Carol. Com quantas ele ficou? É um problema típico de adição. Ele tinha 6, ganhou. Né? Ele acrescentou 2 ao que ele já tinha. Então, somar. Agora, olha como que o problema pode ser interpretado, pode ser realizado de forma diferente. Marco tinha 6 bolinhas de gude e ganhou algumas de Carol. Ele não falou quantas. E ficou com 8. Quantas bolinhas ele ganhou? Então, eu preciso ver a diferença de 6 para 8. Opa, a diferença, então é menos. Continha de subtração. O quanto que falta para 6 completar e virar 8, né? E o mesmo problema lido de forma diferente. Olha, Marcos tinha algumas bolinhas de gude, ganhou 2 de Carol e ficou com 8. Quantos ele tinha? Ele não falou o inicial. Então ele vai ter que juntar. Olha só. Marcos tinha umas bolinhas de gude, ganhou 2 de Carol e ficou com 8. Então ele sabe que vai ter que juntar uma parte, uma certa quantidade, com 2. Tá vendo a diferença de juntar e acrescentar aí, ó? Para gerar o 8. E como que ele faz isso? Ó, o quanto que falta para o 2 virar 8? Então, é um tipo de pergunta. Então, dependendo da forma, nós temos que entender que quando o aluno chega no Fundamental 2, eles geralmente passaram por diversos professores. Muitas vezes não vão ver uma classe homogênea. Pelo contrário, a maioria das vezes é heterogênea, de alunos que vieram de várias escolas, porque é muito comum isso. Quanto maior a idade, maior a chance de você encontrar alunos oriundos de outras unidades escolares. Então eles vão vir com uma bagagem diferente. Às vezes é necessário você partir do início e trabalhar com resolução de problemas, interpretação de enunciados e principalmente trabalhar esse sentido de menos e mais, por que que anda uma casa. Isso é fundamental. Bom, eu vou deixar para vocês algumas referências de onde eu peguei. Esse livro você consegue comprar facilmente na internet, não é caro. Vale a pena você ter. Até mesmo porque lá, gente, eu nem extraí tudo assim do livro. Tem diversos jogos e leituras complementares. Então ele é ideal para quem está querendo se especializar nessa área aí. Espero ter ajudado vocês com mais uma aula. Forte abraço.